Vamos lá, como sempre. Vou dar oi aqui pra gravação. Oi, gravação. Gente, como eu disse, né? Não tinha como eu começar a ministrar o GED com um slide que não fosse tão a minha cara quanto esse. Completamente gótico. Então, vamos começar, gente. O que é que o professor Nartan deu nessas últimas 2 aulas? Ignora os morcegos voando, eu disse que isso aconteceu, eu avisei. O que é que o professor Nartan disse que aconteceu, que ele deu nessas 2 últimas aulas? Ele realmente deu, assim, a introduçãozinha da introduçãozinha da introduçãozinha, mas que não pode ser subestimada porque é muito importante. A gente até já teve essa conversa em sala. Não subestime esse primeiro momento, porque é dele que vai sair todo o resto do conhecimento. Então, a gente começa bem básico com o conceito de processo. O conceito de processo é a soma de atos concatenados na busca da prestação jurisdicional. Em português, Natália, o que é isso? Gente, eu li Tudo é Rio agora nas férias de novo. Eu sou uma leitora assídua, tá? Inclusive, não sei se vocês conhecem esse livro, mas chama Tudo é Rio. E nesse livro ele tem uma mentalidade que é assim: as coisas acontecem no curso de um rio. E quando eu parei para analisar isso internamente, eu falei, caraca, tudo acontece no curso como se fosse um curso de um rio mesmo. Isso se aplica 100% ao processo. Ou seja, o que é o processo? Ele é o curso de um rio andando, assim, ó. Uma hora ele vai desaguar? Vai. Ele tem uma nascente? Tem. Então, ele tem uma nascente e ele tem um final. É que eu não sei os termos fluviais aí, não, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, ele nasce de um ponto e ele deságua em outro. É justamente isso que significa o processo. Até porque ele não é infinito, né? Então, o processo, ele é essa soma de atos que vai ocorrendo ao curso do tempo, ao curso desse rio, e que ele vai somando. Por exemplo, no curso desse rio tem o quê? Tem um peixe aqui, tem um galho de tronco que vai no meio, que vai não sei o quê. Então, esse rio vai pegando todos esses conceitos e esses atos juntos para desaguar certo momento em algum local. E quando deságua é o quê? Quando ele transita em julgado. A gente vai ver isso mais para frente. Então, ele começa e ele tem começo, tem meio e tem fim. É isso que caracteriza um processo. E nesse começo, meio e fim, ele vai sendo juntado a esse processo, vários atos processuais, certo? Ao curso de um rio, que vão agregar para que esse processo desague em algum lugar. Até porque a gente não quer, né, que o processo dure 50 anos. Vez por outra a gente encontra isso no judiciário, vez por outra a gente encontra, mas não é não é a regra, né, no caso. E aí, com isso, a gente diz que o direito processual é o ramo do direito que contém as regras e os princípios que tratam da jurisdição. Então, a gente tem as regras processuais, que são o quê? O juiz tem que avisar, estou usando assim, os termos menos técnicos primeiro, para que depois a gente chegue nos termos técnicos, tá? Então, a gente chega, o juiz tem que avisar para o réu e para o autor que ele teve uma decisão tal. Isso é uma regra, certo? Isso é uma regra processual. E a gente tem os princípios, que é o quê? Não, o juiz ele tem que avisar, porque tem um certo princípio que rege, que as partes precisam ser informadas, não sei o quê, do processo, entendeu? Então, a gente tem as regras, que são aquelas normas escritas, e tem os princípios, que são, em sua grande maioria, implícitos, certo? Sim, estão implícitos em outras normas processuais. E a junção desses dois deságua na jurisdição. E o que é a jurisdição? Esse nome difícil que eu lembro que quando eu aprendi pela primeira vez eu fiquei assim, ó, perdida. Mas o que é a jurisdição? A jurisdição é juris dicere, em latim. Eu não sei falar latim, né? Mas vocês entenderam. A juris dicere, em português, significa dizer o direito. O que é dizer o direito? É assim, a gente tem o direito aqui no campo das ideias, aqui na minha cabeça, e eu, como juiz, eu tenho o poder de pegar esse direito que está no meu campo das ideias e aplicar ele na prática, certo? Isso é a jurisdição. É a aplicação das leis nos casos concretos para solucionar os conflitos de interesse através do Estado, certo? E aí, junto com isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, abrir o microfone, certo? A montanha já diz, pronto, olha aí, ó, o Robert sabe muito mais de termos fluviais do que eu. Muito obrigada, Robert, por essa... por ter agregado isso que eu não sabia. E a Renata perguntou, você pode compartilhar? Você pode compartilhar? Sim, eu compartilho no grupo mais tarde, também vai estar no nosso drive, tá? Assim, no final da aula, eu vou compartilhar. E aí, com isso, a gente tem o devido processo legal, certo? E o que é o devido processo legal? Não é só um princípio, tá? Eu tenho isso na cabeça de vocês. A gente vai aprender agora, nas próximas semanas, sobre os princípios processuais. Contudo, o devido processo legal, ele não é somente um princípio. O bicho é tão importante que ele está até na Constituição, no inciso 5º,
no artigo 5º, nesse inciso, que eu não sei falar o nome, porque eu acho que eu tenho alguma dislexia, que eu não consigo falar esses incisos da Constituição. Se alguém souber aí, pode falar. Eu juro, desde o semestre passado, eu não consigo decorar o numeral desses artigos romanos. Mas é esse inciso aí da Constituição. Ou seja, o bicho é tão importante que ele é uma cláusula pétrea. Não sei se você já. Acho que você já deve ter uma noção do que é uma cláusula pétrea, porque estudaram em Estado de Direitos Fundamentais, vão estudar melhor agora em Direito Constitucional. Mas é aquela cláusula que ela não pode ser alterada, tem que cair uma bomba na Constituição, entendeu? Tem que tirar e botar de novo, tem que apagar e a Constituição todinha, jogar no lixo, tacar fogo. Aí, quando criarem outra Constituição, aí sim você pode mudar essa cláusula pétrea, certo? E só um momentinho. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Acho que eu só não tô conseguindo ver quem é. Pra avisar aí, caso cuidar pra não falar nada. Nada de importante, né? Enfim, então o devido processo legal, ele é um princípio, mas ele não é só o princípio, ele é o bichão dos princípios. Entendeu? Eu gosto de pensar assim. É uma garantia contra eventual uso abusivo do poder, de modo a assegurar provimento jurisdicional em consonância com a Constituição Federal. Então, como eu disse, o bicho é tão importante que ele está em todos os códigos processuais. Ele está no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, ele está na Constituição, ele está em tudo. O cara é bom demais. Ou seja, a gente chama esse princípio geral, esse bichão dos princípios, a cláusula geral do processo judicial. Ele é a cláusula geral, ou seja, dele decorrem todos os outros princípios, certo? Então, se tiver, sei lá, o contraditório e a ampla defesa, que a gente vai aprender mais na frente, que são princípios tão importantes quanto o devido processo legal, eles só existem por causa do devido processo legal, entendeu? O devido processo legal, ele traz todos os princípios junto com ele. Então, ele é a fonte dos demais princípios, tais como contraditório, ampla defesa, imparcialidade. Todos os princípios decorrem de ter uma garantia contra o eventual uso do poder. O eventual uso abusivo do poder, perdão. Certo? Então, sem o devido processo legal, a gente estaria, sei lá, correndo pelado na rua, muito provavelmente. Porque seria, assim, a humanidade, assim, a jurisdição como um todo, com toda certeza seria, assim, uma bagunça, né? Então, o devido processo legal, ele vem para assegurar justamente que a gente tenha um começo, meio e fim desse rio que eu mencionei anteriormente, e que, por exemplo, que não tenha, sei lá, o curso do rio é esse, certo? Vai passando assim. Aí, digamos que aí no meio chega uma pessoa e cava um buraco que deságua o rio para outro lado. Não, meu amigo, não tem essa possibilidade, entendeu? Ou segue o curso do rio, ou segue o curso do rio. Não tem essa possibilidade de pegar e cavar um buraco e levar esse rio para outro lugar, certo? É assim, começo, meio e fim. Alguma dúvida nessa parte introdutória, gente? Desse começo? Falando muito rápido, eu tenho, inciso 54. Muito obrigada, Robert. Eu tenho sérios problemas disléxicos com essa questão do inciso, juro. Tudo tranquilo, certo? Precisarem, podem mandar mensagem aqui que eu tô sempre olhando, ok? E aí a gente chega numa parte muito. Ó, o caldeirão virando, gente. Eu tô dizendo, essa coisa aqui não faz o menor sentido, mas enfim. E a gente chega numa parte muito importante desse conteúdo, que a gente tem que saber, assim, tintim por tintim, que são os elementos do processo, certo? O que é que são os elementos do processo? São justamente o que compõe o processo judicial, ok? E aí a gente tem, dentro dos elementos do processo, os sujeitos. Os sujeitos incluem as partes processuais e todos os participantes que contribuem para o andamento do processo, tá? Como juiz, advogados, peritos. Aí você me pergunta, Natália, pelo amor de Deus, qual é a diferença de parte e participante? Tipo assim, pra mim não faz o menor sentido. E a diferença de parte e participante é a seguinte, aqui já vou puxar para o tópico de baixo. As partes são o autor, o réu e o juiz. Ou seja, eu quero abrir uma ação judicial de danos morais contra o Vitor. Aí eu chego no Vitor, eu sou a autora, porque eu que estou provocando, né, essa ação judicial. O Vitor é o réu, porque ele tá só sofrendo, coitado, né? Eu não fiz nada, eu tô só recebendo que eu nem queria estar fazendo parte desse negócio. E aí a gente vai, eu, a autora, e o Vitor, réu, vamos nos juntar para entrar com essa ação perante o juiz, certo? Então as partes processuais são somente essas três: autor, réu e o juiz, ok? E aí com isso a gente tem essa primeira parte que eu expliquei, são as partes processuais, e todos os participantes. Aí você fala, tá, mas tem mais alguém que possa se juntar ao processo? E sim, temos mais pessoas, que são os participantes que contribuem para o andamento do processo, que estão incluídos nos sujeitos, que são. Aqui eu coloquei o juiz de novo, porque ele também é participante, tá? Mas aí nós temos os advogados, os peritos, o defensor, sei lá, sabe, pode botar aí todo mundo. Entendeu? Então, nesse conceito, nos participantes que contribuem para o andamento do processo, entram todo o resto.
Então pensa assim, parte processual é autor, réu e juiz. E o resto? Participante, certo? As pessoas são participantes do processo. E por que é importante a gente ter essa diferenciação? Porque, por exemplo, já jogando aqui mais pra prática, né? Eu vi bastante. Eu vi que alguém levantou a mão, não sei quem foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que foi o Robert, né? Já te dou a palavra, tá? Só um momentinho. Vou explicar isso aqui. Por que é importante a gente saber essa diferenciação de parte para participante? Simplesmente, gente, porque na prática, por exemplo, eu vejo bastante isso. O juiz emite lança aqui um despacho, ok? Despacho tal. Aí ele fala, despacho não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no final ele fala, intimam-se as partes a se manifestarem no prazo de 5 dias. Aí, se você não souber quem é a parte, meu amigo, você vai achar, tipo assim, não, intimam-se as partes. É quem? Ah, é o perito, é não sei quem, não, certo? Intimam-se as partes, é o autor e o réu, certo? Por isso que é importante a gente ter essa diferenciação muito clara na cabeça. Pode falar, Robert, se tiver com a mão levantada aí, pode falar, fique à vontade. Robert, não sei se ele levantou. Acho que foi sem querer. Não fui eu? Ah, porque tá aqui aparecendo. Tranquilo, sem problema. Então, vamos seguir. Certo? Alguma dúvida em relação a isso, da diferenciação de parte? De parte, gente, eu tô meio gripada, eu tenho assim, uma sinusite desgraçada. Toda vez que chove, não sei o que acontece. Meu corpo entende que ele tem que ficar doente. Vamos seguindo. Certo? Então, essa é a diferenciação de parte e participante do processo. E aí, a gente tem também como elementos do processo três grandes pilares para que ele funcione, que é a ação, a jurisdição e o processo em si, certo? A ação, e eu gosto, só um adendo, tá? Eu gosto muito de ensinar sobre isso, porque essa questão, essa diferenciação de ação, jurisdição e processo foi exatamente uma questão que caiu na minha prova da monitoria. E eu lembro demais disso, porque eu coloquei exatamente o que tá aqui, assim, obviamente, né, mais elaborado e afins, mas eu coloquei exatamente o que tá aqui e eu nunca me esqueci dessa questão, porque caiu exatamente isso aqui. Então, se alguém quiser fazer monitoria, ó, qualquer dia desse para introdução ao processo civil, sabe que isso aqui vai cair. Enfim, vamos lá. E aí, o que, que é a ação? A ação é o direito de pedir tutela jurisdicional, de solicitar ao Estado juiz o exercício do poder jurisdicional. Em português, Natália, pelo amor de Deus, é você pegar o seu problema e falar assim: toma, Estado, é teu. Tá contigo agora. Não é mais meu, não. Entendeu? Esse ato de você pegar o seu conflito, a sua lide, e entregar para o Estado resolver é justamente a ação, certo? Uma ação judicial, uma ação e afins. E aí a gente vem para a tutela jurisdicional. O que, que é a tutela jurisdicional? Visa garantir a tutela de direitos ou de situação pelo processo. Então, a tutela jurisdicional ela é um elemento crucial para que a ação exista. Entendeu? Porque, justamente, se não tivesse essa tutela, essa garantia de que seus direitos possam ser atingidos, né? Possam ser sanados, possam ser conquistados, não existiria ação, não existiria nem sequer processo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho a tutela jurisdicional é a garantia que eu tenho de que eu vou chegar para o Estado, eu vou entregar meu problema para ele, ele vai resolver. Basicamente, a tutela jurisdicional é isso. Porque imagina se não tivesse essa tutela, eu ia chegar para o Estado e falar assim: Estado, eu tô com um problema. Ele ia falar: Ih, o que tem a ver com isso? Entendeu? Ele ia falar: não tem nada a ver com isso, não, minha amiga. Pode ficar aí para você o seu problema. Então, a tutela jurisdicional ela serve justamente para assegurar essa essa solução desses conflitos, certo? E aí a gente passa, já falamos anteriormente, mas a gente passa para a jurisdição. O que é a jurisdição? É o poder que o Estado tem de aplicar o direito a caso concreto, substituindo as partes. Então, por exemplo, é justamente o que eu falei anteriormente. Eu tenho aqui um problema, certo? Eu tenho meu problema, e aí eu autora, tá? Porque eu estou como autora, direito de ação, ok? Eu, autora, tenho o meu problema aqui comigo. Eu falo assim: Estado, pega pra tu. Não quero mais pra mim, quero que você resolva, não tô conseguindo resolver esse negócio. Essa pessoa aqui que eu tô processando tá me enchendo o saco e eu quero resolver, eu quero que você resolva. Quero abrigar. Então aí ela chega pro Estado, lança esse conflito pra ele e aí ele fala assim: pois não, joga aqui. Joga pra mim que eu resolvo, certo? E aí, com isso, chega a jurisdição. O juiz, ao receber esse conflito, ele fala assim: tá, o que, é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que aplicar o direito no caso concreto. O que, que é o caso concreto? É esse conflito que eu entreguei para o Estado. Eu entrego o caso concreto para o Estado, ele recebe e fala assim: beleza, agora eu vou aplicar o direito. E aí dá-se início ao processo, certo? Ao conflito judicial e afins.
E é justamente isso que quer dizer, né, o jurisdicere, quer dizer o direito. O juiz ele tem poder de jurisdição para pegar, como eu coloquei aqui, né, poder jurisdicional. Ele tem o poder de chegar e falar assim, meu amigo, eu não quero nem saber se você está certo, se você está errado, vai aplicar aqui o direito no caso concreto, porque eu tenho poder para isso. Entende? Ou seja, eu, Natália, eu, autora, ou nem que eu fosse réu ou fosse autora, eu não tenho poder jurisdicional nenhum, entendeu? Quem sou eu na fila do pão para conseguir dizer para uma pessoa que ela tá me devendo, sei lá, 50 mil reais, e aí a pessoa tá me devendo 50 mil reais peraí, acho que o meu computador vai descarregar sua corrida. E ela, não, tu tá me devendo 50 mil reais. Aí a pessoa, o réu vai dizer assim, quem disse que eu tô lhe devendo? Não, eu disse. Eu disse, tá lá na lei que não sei o quê. Ela falou assim, não, mas quem é você, minha filha, pra querer... Não, vamos brigar, quero nem saber isso não, vamos brigar. Aí a gente vai, o quê? Brigar no curso processual, certo? É justamente assim que funciona. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, porque o meu computador vai descarregar, socorro, Deus. Vai dar certo. Enfim. Certo, gente? Então aí a gente tem a jurisdição. E aí, para finalizar aqui essa primeira parte, ainda tem ainda tem os slides. Não vamos embora, não, pelo amor de Deus. Ainda tem bastante coisa para finalizar essa parte de ação, jurisdição e processo. Já falamos também anteriormente um pouco sobre o processo, mas o que ele é de fato? É a sequência de atos pré-definidos de acordo com a lei, com o objetivo de alcançar um resultado com relevância jurídica. E processo vem de proceder, do latim, que significa o método, o sistema, a maneira de agir. Como a gente também já deu o exemplo do Rio, né, do curso do Rio e afins, a gente tem o processo. Então, esses três elementos, a ação, a jurisdição e o processo em si, eles são justamente formam o curso desse rio que eu tinha mencionado anteriormente para que ele aconteça. Porque, por exemplo, se não tiver jurisdição, não tem processo. Se não tiver ação, não tem processo. Entende? Se não tiver um juiz, não tem processo. Se não tiver um réu, não tem processo. Imagina, não tem réu. E agora? Lascou. A pessoa, imagina, eu tô com o meu problema, aí eu falo assim, eu quero entrar com ação de danos morais. Aí o juiz fala assim, ok, contra quem? Não, contra ninguém não, fala. Então, minha filha, mas contra quem? Não, ninguém, não. Eu só quero dando morais aqui. Não, entendeu? Então você precisa ter, obrigatoriamente, assim, a cláusula que você precisa ter todas as partes, todos os elementos do processo juntos para que se forme o curso processual. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Tudo tranquilo? Eu só vou botar meu bicho para carregar, espero um segundo. Senão... Eu esqueci de carregar antes, pessoal. Perdão. Sinto muito. Mas assim. Enfim, agora a gente vai passar para outra parte muito importante. A vassoura voando, a gente vai passar para outra parte muito importante. Ok, Natália. Eu tenho aqui a intenção, eu tenho o meu problema aqui, eu tenho a ação. A partir disso, o que é que nasce, certo? A partir da ação, nasce a pretensão resistida, que é um nome bonitinho para dizer assim: eu, autora, tenho a intenção, tenho a pretensão de processar você. Eu tenho, não é nem processar, perdão. Eu, autora, tenho a intenção, tenho a vontade de receber certo direito. Eu vou usar bastante esses danos morais porque é fácil de visualizar. Então, assim, eu me senti lesada, certo? Moralmente por você. Aí o réu vai olhar e falar assim, mas eu não lhe lesei moralmente não, minha senhora. Se você se incomodou, o problema é seu. Aí ele vai olhar e falar assim, não. E eu vou falar não. Então a gente tem o quê? Um conflito, certo? E a partir disso é o quê? A pretensão resistida é que eu quero uma coisa e você quer outra. É basicamente isso, certo? E uma condição necessária para que exista o processo é o conflito entre os sujeitos. Ou seja, gente, imagina, está tudo certo. Minha vida tá ótima, entendeu? Minha vida tá maravilhosa. Eu não tô brigando com ninguém. Tá tudo certo. Uma comida na mesa, entendeu? Aguinha quente, ar-condicionado. Tá tudo certo. E ninguém me lesou moralmente, ninguém me cometeu nenhum crime, ninguém fez nada. Tá tudo tranquilo. Aí eu, imagina, belo dia eu falo, não, vou processar alguém. Como eu disse aqui anteriormente. Mas por que você vai processar alguém? Não, porque minha vida tá muito parada. Não é assim que funciona, certo? Para você processar uma pessoa, para você ingressar com uma ação judicial, você precisa que exista o conflito. É claro. Não é se não tem conflito, se não tem ninguém lhe contradizendo em hipótese alguma, você vai
Vai brigar pra quê? Só porque a vida tá chata? Claro que não, certo? É necessário que uma das partes envolvidas recorra ao Poder Judiciário, levando a ele sua pretensão resistida. Ou seja, a ação, a pretensão resistida, é justamente chegar pro juiz e falar assim: meu amigo, eu estou com esse problema aqui, resolva. Porque eu quero uma coisa, essa pessoa quer outra. Certo? É justamente aí que nasce a ação. Contudo, isso aqui é importante, o simples conflito de interesses entre os sujeitos não é suficiente para que as normas relativas ao processo sejam aplicadas. Como assim, Natália? Gente, imagina que eu tô aqui num bar, não que eu não faço essas coisas, né? Mas imagina que eu tô aqui num bar, sexta-feira à noite, que também não faço porque eu tenho CD noite, sexta-feira à noite. Gente, olha que desgraça, né? Mas enfim, tudo bem. Aí, imagina que eu tô aqui num barzinho, e aí chega uma pessoa, sei lá, tô aqui com um namorado que não existe, mas tô aqui com um namorado meu, e aí chega uma mulher e fala assim pra mim: ah, seu cachorro, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim: poxa, menina, já vem, você tá ficando doido? Fala, não, ele é meu namorado. Fala assim: não, ele é meu namorado. Aí começa, ó, brigou. Aí a gente começa a brigar, a mulher tá doida, a mulher tá bêbada, ela chega em mim, puxa meus cabelos, enfim, entendeu? Teve um conflito, certo? Somente esse conflito, essa briga de bar, essa puxada de cabelo é suficiente para que comece uma ação judicial? Não. Por que, Natália? Porque eu, que tive os cabelos puxados, eu preciso me sentir lesado o suficiente para chegar pro juiz e falar assim: meu amigo, ó, puxou meus cabelos aqui, toma. Entendeu? Se eu não fizer isso, se eu não utilizar o elemento da ação, que é esse poder de ação, para entrar com um processo contra essa pessoa que puxou meus cabelos, eu não posso. Eu não, o processo não vai estar instaurado, certo? Eu não posso é, é, aplicar as normas processuais em cima de um conflito somente, entende? Para que as normas processuais sejam aplicadas, de fato, é necessário o conflito e a pretensão resistida. A pretensão resistida é um ponto fundamental e muito importante porque aquele é o conflito entre os sujeitos, mas a pretensão resistida sozinha, ela não começa ação judicial nenhuma, não começa, certo? Ela precisa que tenha tanto a ação, que é eu pegar e levar para o juiz, quanto a pretensão resistida, certo? Então, para que a ação exista, ela precisa desses dois. E isso se explica por um princípio que a gente vai estudar mais na frente, mas eu já vou introduzir aqui para vocês, que é o princípio da inércia. Ou seja, a jurisdição ela é inerte, ela tá lá parada. Ela tá parada no canto dela. E ninguém aperta para ela. Ela só se mexer. Ela só começa, ela só se manifesta se ela for perturbada. Se ela não for perturbada, assim, nessa linguagem que eu estou utilizando, se ela não for perturbada é o quê? Se ela chegar com a minha proteção resistida pelo direito de ação para perturbar ela não vai se mexer, certo? Porque, gente, imagina que loucura que seria, por exemplo, eu sei que isso acontece no processo penal, vocês devem estar tendo processo penal 1 agora, né? Mas eu sei que isso acontece no processo penal, a gente tem as ações penais públicas incondicionadas, né, no caso, que é justamente isso, é o Estado que pega e, e, e processa, mas não é isso, isso não acontece no processo civil, a gente não tem esse tipo de... Em regra, né, a gente não tem. Então, por exemplo, imagina que loucura, eu tô aqui nessa briga de bar maluca, aí tem um juiz sentado na mesa do lado. Aí ele fala assim: o quê? Você puxou os cabelos da menina? Não, peraí. Vamos as duas agora ali pra minha vara de conflito ali, não sei do que a gente vai agora resolver esse negócio aqui. Aí eu vou chegar, eu que tive meus cabelos puxados, e falar assim: mas eu não quero ir não, meu senhor. Eu não me sinto, tipo assim, ela tá doida, ela tá bêbada, eu não vou arrumar problema pra minha vida por causa de uma puxada de cabelo, não. Eu arrumaria, tá? Eu, Natália, eu arrumaria muito facilmente. Eu acho que tudo se processa hoje em dia. Mas digamos que eu seja um Buda Zen, entendeu? Eu falo: não, eu não quero processar ela, não. Aí ele fala assim: não, mas eu quero processar, meu filho. Eu sou a jurisdição e eu quero lhe processar. Gente, olha que loucura, certo? Então, assim, a jurisdição, ela é 100% inerte. Ela tá lá parada no canto dela e ela, para ela agir, ela precisa ser provocada. Como eu coloquei aqui, para que exista um processo, é necessário que exista um conflito sendo posto em juízo por uma das partes, ok? Porque ela sozinha não tem esse poder de iniciar uma ação por outra pessoa. Certo? Alguma dúvida em relação à pretensão resistida? Precisando, mandem aí. Aí a gente tem um questionamento muito importante. Tá, ok, eu entendi. Mas uma vez provocado, uma vez que a jurisdição ela é provocada, qual é o próximo passo? Entendeu? Já que a gente perturbou a jurisdição, já que eu fui lá e perturbei o juiz, qual é o próximo passo? E aí a gente tem que as normas processuais são instrumentos utilizados para garantir o cumprimento de direitos. Ou seja, uma vez provocado, uma vez a jurisdição, uma vez provocada, ela vai ter o quê? Que utilizar os seus instrumentos processuais para conseguir passar por aquele rio e desaguar na solução de conflitos, certo? E aí a gente passa agora para o procedimento comum.
Gente, isso aqui é muito importante, a gente ter esses conceitos todos clarificados na nossa mente, para que a gente tenha uma base interessante para aprender muita coisa depois. Porque, por exemplo, esses conceitos que vocês vão aprender aqui, vocês não vão aprender todos o que é, por exemplo, o que é uma petição inicial. A gente não vai aprender isso aqui ainda, certo? Vocês vão aprender só em processo civil 1, só no próximo semestre. Só que é muito importante a gente ter esses conceitos claros na nossa mente para que a gente consiga posteriormente ter o estudo aprofundado de cada um deles. Certo? Então vamos começar. O que é o procedimento comum, gente? É a forma de tramitação padrão das ações judiciais, aplicando-se às causas que não possuem um procedimento especial. Então a gente tem procedimento comum e um procedimento especial, certo? Procedimento especial é a exceção, a gente vai ver depois, não agora. E o procedimento comum é o quê? É o que abrange, ali que abarca a maioria dos procedimentos, das questões, das ações judiciais, certo? Então a gente começa com, assim, começar pelo começo, né? Assim, eu coloquei aqui embaixo, mas não coube, mas eu vou começar pelo começo, que é o quê? Para começar o procedimento, como eu já expliquei para vocês, a gente precisa de uma lead. O que é uma lead? É o conflito. Então, assim, é o quebra-pau, é o puxão de cabelo, certo? A lead, ele é um nome bonito para conflito. Então, sempre que vocês virem lead, significa conflito. Então, aí, quando a gente tem uma lead, é o conflito de interesse que dá início ao processo judicial. E aí, após isso, aí sim, que a gente volta aqui para cima e começa realmente pelo começo. Para dar início à ação judicial, depois que se instaurou o processo, depois que reconheceu a lead e afins, a gente começa com a petição inicial. E o que é a petição inicial? É o instrumento processual pelo qual as partes se manifestam no processo, certo? Então, começou a lead, começou ali o processo judicial. Qual vai ser o primeiro ato que vai ocorrer? Petição inicial do autor. Então, aí nessa petição inicial do autor, ele vai falar, não, porque isso, aquilo, puxou meus cabelos, fez isso, sei o quê, sei o quê, sei o quê, certo? Uma vez que isso aconteceu e ingressou a petição inicial, o juiz ele vai olhar e falar assim, pois bem, muito bem, gostei. Vamos dar início agora à segunda fase, que é o quê? A segunda fase a gente tem a conciliação, e isso é uma grande novidade do Código de Processo Civil de 2015, porque isso não existia antes, certo? Só que aí o que aconteceu? No Código Civil de 2015, antes dele, né, na realidade, a gente percebeu que é o seguinte, quando começava toda essa questão, esse problema, essas puxão de cabelo, essas coisas, tinham muitos conflitos que poderiam ser resolvidos apenas com a conciliação. E aí o conceito de vocês aprenderam, né, no primeiro semestre, em gestão processual de conflitos, perdão, é a conciliação, a mediação e a arbitragem, certo? Não sei aqui se alguém já fez Sejusc, que eu fiz Sejusc no meu terceiro semestre também. E, nossa, gente, foi loucura, era maravilhoso, sério, eu ia todo dia, sempre que eu ia, ficava lá vendo o povo quebrando pau, assim, gente, era uma loucura, e era marido e mulher e filho, e, ai, adorava ver os barracos. É justamente isso que acontece na conciliação, certo? A conciliação, ela é um meio extrajudicial que o juiz, ele fala assim, não, beleza, você quer resolver essa puxada de cabelo aí? Show. Só que não vai ser comigo primeiramente, tá? Vamos lá sentar, que nem criancinha, na mesinha, com o titio, que o titio vai tentar conciliar. E o titio não é o juiz, tá? É um mediador, certo? Uma pessoa que vai fazer parte dessa conciliação. Aí senta as partes com esse mediador e ele vai falar assim, você quer o quê? Não, eu quero danos morais porque puxou meus cabelos. E você quer o quê? Eu não quero pagar os danos morais porque eu puxei o cabelo dela mesmo, porque ela tava com meu namorado, não sei o que, não sei o que. Enfim, aí começa o barraco. E nessa conciliação, as partes vão tentar se resolver antes da sessão e do julgamento para tentar um acordo, certo? Então as parcelas vão tentar fazer um acordo ali para quê, gente? Justamente para que essas partes para que esse conflito não suba para o judiciário e se inicie um procedimento, certo? Uma ação judicial. Por quê? Porque, como eu disse, né, no Código Civil de 2015, eles olharam assim e falaram, cara, tá, tipo assim, tá abarrotado de processo besta que você resolveria numa conversa. Entendeu? Então eles falaram assim, o que a gente pode fazer com o novo Código Civil para que a gente implemente essas medidas extrajudiciais de resolução de solução de conflitos, para que pelo menos dê uma folguinha aqui pra gente, porque tá muito abarrotado de besteira, certo? Foi isso, justamente isso que foi criado a conciliação, a mediação e a arbitragem existir, né? No caso, o pessoal aperfeiçoado, certo? Essa é a conciliação. Então, a sessão é realizada antes da sessão de julgamento para tentar um acordo entre as partes. E aí a gente tem, ó, beleza, não se resolveram, tá?
pessoa que eu disse que eu queria processar mesmo, que eu queria dano moral mesmo, que puxou meus cabelos e foi vexatório, e é isso. Então aí não deu certo a conciliação, a gente volta para contestação. O que é a contestação? Lembra que na petição inicial, eu que tive os cabelos puxados, eu falei assim, puxou meus cabelos, pronto. Aí a pessoa que puxa meus cabelos vai falar assim, não, minha amiga, peraí, deixa eu me defender. Ou seja, é a peça processual apresentada pelo réu em resposta à petição inicial, certo? Então, eu autor, eu entro com a petição inicial e o réu, nesse caso a mulher doida que puxou meus cabelos, entra com contestação, entendeu? É justamente o encontro entre a acusação e a defesa, certo? Eu vi que alguém mandou alguma coisa aqui. Ah, não, mandou não. Beleza, show. Certo? E aí, com isso, eu vou olhar para essa contestação, eu, autor, vou olhar para essa contestação e falar assim: como é, amigo? Você tá ficando muito doida. Não, 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 não foi bem assim, não. Aí eu pego e faço o quê? Réplica. Eu vou replicar a contestação que foi me submetida. Ou seja, é a resposta do autor à contestação apresentada pelo réu. Vocês estão entendendo? É quase uma conversa, gente. É assim, uma conversa meio no meio de uma briga, né? Eu não vou botar uma conversa, não. Vou botar. É uma troca de soco. Pronto, melhor. Que eu sou ex-lutadora de Muay Thai, eu de troca de soco eu entendo. Então, dizer assim, eu tô aqui, eu dei o primeiro jabzão aqui na cabeça da mulher, na petição inicial. Aí ela pegou e me deu um direto aqui de volta com a contestação. Aí eu peguei, fiquei logo, foi puto e dei um high kick na cabeça dela com a réplica. E ela, muito puta, pegou é que acho que eu não coloquei aqui. Mas ela ainda tem o direito de responder a essa réplica, certo? A gente tem a réplica com contestação, tem a contestação e a petição inicial. Ou seja, é uma troca de soco, entendeu? Só que chega uma hora que o juiz ele vai olhar para essa troca de soco e falar assim: meu amigo, chega, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver esse quebra-pau aqui. Então, quando isso acontece, é quando para, e aí essa parte a gente vai ter que dar uma pausa, porque a gente não vai aprender isso agora, só em processo civil 1, mas é quando dá uma pausa desse processo, e aí a gente vai para a segunda fase processual, certo? Mas aí com isso a gente tem, eu acho que espero que vocês tenham entendido, antes de eu explicar esses três termos aqui, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida nesse quebra-pau aí que eu, que eu ensinei. Eu tô falando muito rápido, gente, se tiver, falem pra mim, por favor, já tudo certo. Mas é isso, então só recapitulando tudo aqui, a gente tem primeiramente a petição inicial, que é o que vai entrar com a ação, é a primeira manifestação o instrumento processual pela qual ele se manifesta no processo, ou seja, a primeira manifestação que o réu vai dizer todos os seus motivos, aí o juiz vai olhar aquela petição inicial e vai falar, pois bem, conciliar, pode ir para conciliação direta. Aí se conciliam, ali tem um mediador e afins, antes da sessão e antes do julgamento para tentar um acordo, e aí não deu certo, às vezes, inclusive, tá, gente, às vezes o processo ele para na conciliação, é muito comum, como eu disse lá no Sejusco, não sei se alguém aqui fez, se lá no. Perdão. Não lembro se é o nome dela. Acho que é Ana Luísa. Ana Luísa, se você estiver presente, dê um alô, por favor. Ana Luísa fez justo comigo, gente, minha aluna, uma querida. Enfim. E aí na conciliação muitas vezes para. Então a gente tem, sei lá, uma ação de alimentos. Nessa ação de alimentos, chega a mãe querendo uma coisa, o pai querendo outra, mas se conciliam, se ajeitam e aí faz um emaranhado aqui, deu certo, ok. Não vou precisar levar isso. Você leva pro juiz só assinando. Entendeu? Assinou, vai botar em prática, show. Não vai precisar entrar com ação, com contestação, com réplica, com não sei o que, enfim, certo? E aí, como eu disse, a gente tem a réplica, que é perdão, que a gente tem a contestação, que é a peça processual apresentada pelo réu em resposta à petição inicial. Logo após, a gente tem o soco do réu, o soco do réu, que é a resposta do autor à contestação apresentada. E aí segue-se para outra fase processual, que a gente vai estudar depois, ok? E aí, com isso, a gente tem três termos muito importantes para que a gente se situe dentro do processo civil, que é a intimação, a citação e a revelia. Na intimação, é o ato processual que comunica às partes os atos e os termos do processo. E aí eu vou explicar também junto à citação para que vocês entendam a diferença das duas muito claramente. E a citação é o ato formal que comunica ao réu que existe uma ação judicial contra ele. Natália, pelo amor de Deus, qual é a diferença de intimação e citação se as duas são comunicações processuais? Aí eu te falo. A citação é justamente eu chegar na porta do réu, eu, oficial de justiça, eu chego na porta do réu e falo assim, toque, 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 3 batidinhas na porta. Quem é processo. Toma aqui pra você, certo? Então aí eu chego na porta do réu e falo assim, toma aqui, meu querido, você foi intimado, você foi citado, perdão, você foi citado num processo judicial aqui contra você, tá aqui, ó.
certo? Você está sendo processado para comparecer aqui ao juiz, não sei o que, não sei o que, ok? Então, e essa citação é o ato que comunica ao réu. Então, ela serve unicamente para comunicar ao réu que existe uma ação judicial contra ele. Entendeu? E a citação, como a gente também vai ver posteriormente, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Inclusive essa que eu falei de toque, toque, ter batidinhas na porta, certo? E aí, com isso, a gente vê, tá, Natália, eu entendi, beleza. É a comunicação do eu chegar pro réu e falar que ele está sendo processado. Essa é a citação. E a intimação é o quê, pelo amor de Deus? A intimação é qualquer comunicação processual, de atos processuais ao decorrer do processo. Então, é porque eu vou trazer posteriormente para vocês, que eu ainda preciso embaçar assim, os números, as coisas assim, mas isso acontece muito no meu trabalho. Eu trabalho, como eu disse para vocês, né, no setor, no processo administrativo, no tributário, mas eu também pego alguns processos judiciais. E aí, no processo judicial, se você entra no PJE, tem lá, sei lá, nesse caso aqui, petição inicial, intimação. Petição inicial, intimação. Contestação, intimação. Ou seja, sempre vai ocorrer a intimação das partes. Então, a intimação ela serve para ser um instrumento de comunicação processual, entende? Todos os andamentos do processo, tudo que acontecer no processo precisa ser comunicado a todas as partes. E como eu disse, as partes são o quê? As partes são autor, réu e juiz, certo? Então, o juiz, pegou o dedo errado, o juiz comunica as partes, que é o autor e o réu, sobre as movimentações processuais, certo? É para isso que serve a intimação. E essa revelia, Natália, pelo amor de Deus, o que é a revelia? A revelia ocorre quando o réu, devidamente citado, não apresenta defesa no prazo legal. E isso é muito importante. Isso que eu dei ênfase aqui, devidamente citado. A gente vai ver mais para frente, quando aprender as citações, que, gente, é uma maluquice. Às vezes, o judiciário, ele endoida. Ele simplesmente endoida. E ele fala assim, não, vamos citar aqui fulano, sendo que aí cita tudo errado, sabe? Vai no endereço errado do cara lá batendo na porta dele, ou manda por WhatsApp de um jeito. Enfim, tem diversas formas de ocorrer uma situação errada, tá? A gente também vai ver isso mais pra frente. Mas, por exemplo, quando não ocorreu nada disso e o réu foi devidamente citado, tudo certinho ali no procedimento, tudo certinho. E mesmo assim o réu não apresenta defesa no prazo legal, o réu se torna revel. Esse é o termo que a gente também vai ver um pouco mais pra frente, eu só introduzo aqui pra vocês. O réu se torna o réu revel, certo? Com isso, ele sofre a revelia, que é ele não se defendeu. Ou seja, chegou aqui na petição inicial, ele não apresentou contestação. Aí, meu amigo, me ajuda a te ajudar também, né? Porque você já tem todos os instrumentos para participar do processo de forma de passar do devido processo legal. E você não colabora. Se você não colabora, eu não vou colaborar com você. Se torna um réu revel. A gente vai também ver mais aprofundado mais para frente. Certo? Alguma dúvida em relação a algum desses termos que eu coloquei aqui, eu expliquei? Podem mandar aqui no chat que eu... Tá ótimo, tudo certo aqui. Podem falar aqui, ou quem quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Certo? E aí, passando aqui já, chegando mais perto do final, tá? Não, eu tô falando demais, porque esse conteúdo é grande. Mas já encaminhando para o final, a gente tem o direito material e o direito processual. Simples, rápido e fácil, tá? Sem mistério nenhum. Começando pelo direito material, a gente a mão do zumbi, coitado, meu Deus. Começando pelo direito material, o que é o direito material? Refere-se ao conjunto de normas que regulam as relações jurídicas entre si. Este determina também os direitos e deveres dos indivíduos em diversas áreas, como direito civil, direito penal, direito tributário, entre outros. Em português, vamos pensar aqui comigo. O que é o Código Civil, gente? O Código Civil tem lá, assim, do pinica a bomba atômica de assunto, certo? Tem assunto de cabo a rabo. Tem todo tipo de conflito, tem sei lá quantos mil livros, títulos, artigos, é enorme. Os maiores códigos, acho que é o maior, né? O maior código legislativo brasileiro, tá? E aí a gente chega no Código Civil e tem lá, vocês estão aprendendo agora o direito das obrigações, eu imagino, né? No Direito Civil 2, eu acho. Ou é 3 já? Não sei. Não sei não, esqueci. Mas eu acho que vocês já aprenderam o direito das obrigações. Então aí a gente chega no direito das obrigações e tem lá, traduzindo aqui, né? Fulano é obrigado tem a obrigação de dar, fazer ou não fazer em relação a ciclano.
Aí você chega e tá lá no Código Civil isso. Ele é obrigado a isso, isso e isso. Beleza, certo. Mas aí, tipo assim, eu vou olhar pra isso aqui e falar, tá, ele é obrigado. Mas e aí? Eu já entendi. Fulano tem direito acima de ciclano. De receber a obrigação de não sei o que, não sei o que. Ok? Eu tenho direito a essa obrigação. Eu tenho direito a receber determinado bem, a receber determinado serviço, a receber. Ok. Mas quem é que me garante que isso vai ser aplicado na prática? Aí que entra o direito processual, certo? Então eu gosto de dizer justamente que o direito material, ele é a teoria, aqui, ele é a teoria, e o direito processual é a prática. Ou seja, eu vou pegar as normas do Código Civil e aplicar nas normas do Código de Processo Civil. É basicamente isso, certo? Então, voltando aqui a explicar melhor o material, refere-se ao conjunto de normas que regulam as relações jurídicas. Então, no Código de Processo Civil, no direito material, está dizendo lá, eu tenho direito sobre você, você tem direito sobre mim tal coisa. Isso tem que acontecer desse jeito, aquilo tem que acontecer de outro jeito, certo? Isso é o direito material. E aí a gente vem, que é os direitos e deveres em si. Mas aí, quando a gente chega para a prática, a gente chega no direito processual, que é o ramo do direito que estabelece as normas e os procedimentos a serem seguidos para a realização do direito material. Certo? Então, a gente tem o direito material, ou seja, no Código de Processo Civil, não vai estar dizendo que você tem direito tal, você tem dever tal. Não vai estar dizendo isso. No Código de Processo Civil, vai estar dizendo assim: não, você não tem direito tal? Ok, então ele vai ter que ser aplicado desse jeito. Certo? Basicamente, é isso. Ele regula o funcionamento do sistema judiciário e a forma como os direitos materiais são concretizados ou defendidos no âmbito dos processos judiciais. Então, é como se a gente pegasse a teoria aqui do direito material e jogasse para aplicar na prática processual, certo? Essa distinção é muito clara de direito material e direito processual. Um é mais teórico, o outro é mais prático. E os dois se complementam, inclusive, tá? Não existe direito material sem direito processual, ao mesmo tempo que não existe direito processual sem direito material. Os dois são extremamente importantes e que se complementam na vida prática. Ok? Alguém tem alguma pergunta em relação ao direito material e direito processual? E aí, essa última parte aqui, da natureza pungente, o professor não chegou a dar em sala. Eu imagino que ele vai dar ainda, tá? Mas eu acho que eu já vou dar só uma leve lida, uma leve adiantadazinha para vocês. Não precisam se estressar com isso agora, porque ele vai dar ainda. Porque, como eu disse, né, eu estou usando o slide do semestre passado, e ele já tinha dado isso nas primeiras aulas, mas não tem problema. E aí a gente tem, gente, juntamente com essa questão do direito material, do direito processual, as normas de natureza contingente. O que são essas normas? São normas que se impõem de maneira absoluta, ou seja, devem ser seguidas obrigatoriamente pelas partes, pelo juiz e por todos os envolvidos no processo. Ou seja, as normas processuais, elas são de natureza contingente. Vocês lembram que eu falei que tem um rito? Que tem a petição judicial, que tem a contestação, que tem a réplica à contestação? Imagina se na prática eu chego e eu falo assim, não, eu, autor, lancei a petição judicial. Aí o juiz fala assim, beleza, vamos pular logo aqui para a réplica? Não pode, tem que ter a contestação no meio, tem que ter ali a conciliação, entende? Tem que ter as intimações corretas, o réu tem que ser devidamente citado. Então essas normas são de natureza contingente porque se impõem de maneira absoluta. E elas devem ser seguidas. Isso está atrelado justamente ao quê? Ao cumprimento efetivo do devido processo legal. Entende? As normas de natureza contingente, elas servem, são assim, absolutas, justamente para seguir o devido processo legal. Porque vocês estão vendo como as coisas todas se complementam, elas vão se conectando ao longo do estudo. É justamente por isso. Por quê? Imagina se chega nessa situação e o réu não obtém possibilidade de contestar. Imagina se isso acontece. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente já estar realmente finalizando o seu último slide. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu num caso prático. Lá no meu escritório, como eu disse, eu trabalho no âmbito administrativo federal, mas eu, às vezes, pego alguns casos da carteira de recuperação judicial e massas falidas, que a gente tem lá no tributário também, que lida especificamente com os tributos, né, das massas falidas e das recuperações judiciais. E aí, a gente estava aqui tendo um processo que simplesmente, vocês vão entender melhor essa questão da decisão mais para frente, em processo civil, mas eu vou dar uma simplificada. Simplesmente estava correndo aqui o processo normalmente, estava de boa, certo? O réu fala, o outro responde, o autor responde, o réu fala, o outro responde, não sei o que, tá aqui, ó. Comunicação processual, show. Do nada, o doido do juiz, simplesmente faz uma decisão, lança uma decisão, certo? Um despacho,
que chama decisão interlocutória, que é uma decisão no meio do processo, tá? Não precisa entender nada disso agora, só estou contando o exemplo para vocês. Ele simplesmente lançou uma decisão interlocutória, que é uma decisão tomada no meio do processo, é uma decisão que ela fala assim, o autor se manifestou aqui e o réu se manifestou aqui. Aí vem o quê? Uma decisão interlocutória, que é para decidir sobre essas duas manifestações, entendeu? Mas isso não encerra o processo. Ela faz essa decisão e já intima para outra coisa. Só que o que aconteceu? O juiz lançou essa decisão interlocutória e na hora de lançar o protocolo no site do PJE, site processual, na hora de lançar o protocolo, ele simplesmente categorizou como sentença. Ou seja, a sentença ela tem o poder de quê? Encerrar o processo, tramitar o processo julgado. No meio do processo, ele parou, ele foi arquivado. Aí a gente olhou assim e falou, mas como assim? Como assim o processo foi arquivado no meio aqui da briga de chute o pessoal se matando aqui, aí o cabeça do processo que já foi isso, entendeu? Obviamente foi um erro material, assim, não foi uma coisa que o juiz quis encerrar o processo, mas foi uma coisa que interrompeu o curso processual e o processo ficou parado por anos, ficou parado 10 anos, gente. Por causa disso, a gente não conseguia tirar esse processo do arquivamento. Ou seja, isso prejudicou 100% o devido processo legal, porque estava no meio do curso do Rio aqui, do nada, botaram uma barragem indevida, certo? Não tem isso, uma barragem indevida. Ou seja, as normas de natureza congente, elas são essas normas que se impõem de maneira absoluta. Ele não podia ter feito isso, certo? Tanto que depois a gente já conseguiu desfazer. E essas normas não permitem que as partes se disponham de maneira diversa, nem por acordo ou convenção. Isso, a inobservância, pode resultar em nulidade processual. Gente, vocês imaginam que aqui no meio do processo, eu chego aqui no ouvido do réu e falo assim, ei, meu amigo, não apresenta contestação, não. Precisa não. Sabe, deixa... Não apresenta, não. Não precisa. Aí ele vai e não apresenta. Mas, ó, nem por acordo ou convenção. Ou seja, eu não posso acordar isso, né? Eu não posso chegar para o réu e falar assim, não apresenta contestação. Não, por quê? Porque é uma norma de natureza congente, é uma norma absoluta. É necessário para o segmento do devido processo legal. Certo? E as normas de natureza congente têm como objeto regulamentar aspectos essenciais do processo, garantindo que ele seja conduzido de maneira justa, ordenada e conforme os princípios fundamentais do direito processual, certo? É justamente para isso que elas servem e não podem ser alteradas, nem nem por muito dinheiro você não pode alterar o curso processual, o curso, né, natural e devido do processo. Certo, pessoal? Eita, falei demais hoje. Deus que me livre. Muito, muito, muito obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Nem abri o chat aqui ainda. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui ou no privado. Eu vou disponibilizar. Não saiu ainda que eu vou mandar o link da presença. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu tô muito feliz, de verdade.